você crê no Filho de Deus, você não terá, você não teve, você tem a vida eterna. Você pode ter esta garantia. Algumas pessoas dizem o seguinte: mas isso é impossível. Outros dizem: mas isso é pretensão. Outros ainda afirmam: mas isto é soberba. Ninguém pode ter certeza de que está salvo. Pois João escreveu esta carta exatamente para dizer para você que você não só pode, você deve saber. Você precisa saber. Não faz sentido você viver como filho de Deus e não ter certeza de que Deus é seu pai, de que você pertence à família dele, que você está salvo pelo filho dele. Agora, existe um contraponto, existe um outro lado da moeda, tão perigoso quanto ser uma pessoa salva e não saber que está salva, talvez até mais perigoso. É a pessoa que se julga salva e tem uma falsa segurança de salvação. Jesus Cristo denunciou isso lá em Mateus 7, quando ele disse: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Jesus Cristo disse: naquele dia muitos vão dizer: Senhor, porventura não fizemos milagres em teu nome, não expulsamos demônios em teu nome, não profetizamos em teu nome? E Jesus Cristo vai dizer: apartai-vos de mim, vós os que praticais a iniquidade, eu nunca vos conheci. O que está acontecendo aqui é que a igreja já estava sendo fermentada por falsos mestres. Você se lembra que Paulo fundou esta igreja de Éfeso, de onde João escreve essa carta, na sua terceira viagem missionária. E quando ele estava saindo da cidade de Éfeso, encontra-se com os presbíteros desta igreja em Mileto e alerta-os de que depois da sua partida, entre eles penetrariam lobos vorazes, que não poupariam o rebanho. Que dentre deles mesmos se levantariam homens pervertidos, falando coisas pervertidas para arrastar atrás de si os discípulos. Mais tarde, quando Paulo, saindo de Éfeso, foi preso em Jerusalém e foi levado para Roma mais tarde, 2 anos depois, de Roma ele escreve a sua carta aos Efésios. E parabeniza a igreja porque ela está afirmada no amor, na fé e na esperança. Depois que ele foi solto desta prisão, no interregno entre a primeira e a segunda prisão, ele escreveu o 1 Timóteo. E ele alerta que os falsos mestres já haviam chegado naquela igreja. Agora João, mais tarde, talvez na segunda geração da igreja, de Éfeso escreve esta carta, para dizer que esses falsos mestres estavam disseminando uma perniciosa heresia, levando os crentes a uma falsa segurança de salvação. E eles pregavam 3 mentiras básicas para induzir os crentes a uma falsa segurança de salvação. Quais eram essas mentiras? A primeira mentira era uma mentira teológica. Confira comigo, capítulo 2, versos 22 e 23. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai. Aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Então os falsos mestres estavam disseminando uma ideia no meio da igreja de que Jesus não é o Cristo, que Jesus não era o Messias. E não há possibilidade de ser salvo se você nega esse fato de que Jesus é o Messias, de que Jesus é o Cristo. Essa era a mentira teológica que eles estavam pregando. Havia uma segunda mentira, nós chamaríamos de uma mentira moral. Confira comigo o capítulo 1, versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Olha, por favor,
o que ele vai nos informar no capítulo 2, versículo 6. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Ou seja, os falsos mestres estavam dizendo o seguinte: não importa como você anda, você pode viver em pecado. E você pode, vivendo em pecado, ainda afirmar que você tem comunhão com Deus. E se vida eterna é conhecer a Deus, é ter comunhão com Deus, então não ter comunhão com Deus e pressupor possuir vida eterna é um equívoco, é uma mentira, é um engodo, é um engano. Mas os falsos mestres estavam disseminando uma terceira mentira no meio daquela igreja. A mentira que nós chamaríamos de social. Olha o capítulo 4, versículo 20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Em outras palavras, os falsos mestres ensinavam que, mesmo que você odeie a seu irmão, mesmo que você tenha mágoas de seu irmão, mesmo que você tenha relacionamentos quebrados, você ainda pode se considerar um genuíno cristão, uma pessoa verdadeiramente salva. Era uma mentira. E então, diante disso, eu gostaria hoje de propor para nós como é que nós podemos ter certeza da nossa salvação. E você fazer um checklist na sua vida e um check-up da sua alma, para certamente você saber assim, eu de fato estou salvo. Porque se é necessário você saber disso, é muito perigoso você julgar-se salvo sem estar salvo. Como é que nós poderíamos ter essa certeza? Vamos ver então, em primeiro lugar, o que nós chamamos da prova teológica, a prova doutrinária. Vamos pegar os próprios argumentos dos falsos mestres. Confira aí o capítulo 2 de novo, versículo 22 e 23. Vamos entender esse versículo. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Veja que ele não está negando Jesus Cristo. Ele está negando que Jesus é o Cristo. Jesus é o nome, Cristo é o título. Qual era a ideia que estava passando aqui? A heresia que estava surgindo na igreja nesse tempo, ainda incipiente, veio a se tornar no segundo século da história da igreja uma heresia tão perigosa que quase que devasta a igreja. Essa heresia era chamada de gnosticismo. E o gnosticismo pregava o seguinte, que o Cristo veio sobre o Jesus histórico no seu batismo, e que o Cristo deixou o Jesus histórico na sua crucificação. Eles faziam a distinção entre o Jesus da história e o Cristo da profecia. Eles negavam que aquele Jesus, de fato, era o Messias, era o Cristo. Por que negavam? Negavam porque eles estavam fazendo uma espécie de concubinato espúrio entre o judaísmo e a filosofia grega. E você sabe que os gregos não acreditavam, por exemplo, que Jesus pudesse ter se encarnado. Por que não? Porque os gregos acreditavam no dualismo, matéria má, espírito bom. Portanto, os gnósticos não acreditavam em três doutrinas essenciais do cristianismo. Não acreditavam na criação, não acreditavam na encarnação e não acreditavam na ressurreição. Desta forma, eles diziam que Jesus não podia ser encarnado e ao mesmo tempo ser Deus, o Messias. Então eles negavam que Jesus era o Cristo. Mas é impossível você ser um legítimo cristão, um verdadeiro cristão, se você não tem sua fé centrada, focada, enraizada na pessoa de Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Deus que fez carne, que se fez carne. Confira comigo, capítulo 4, versos de 1 a 3.
Amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Negar que Jesus veio em carne significa negar a encarnação de Jesus. Negar que o Jesus da história é o mesmo Cristo da profecia. E se uma pessoa faz isso, ela não é um verdadeiro cristão. Veja ainda capítulo 5, versos 10 a 12. Aquele que crê no Filho de Deus tem em si o testemunho. Aquele que não dá crédito a Deus o faz mentiroso, porque não crê no testemunho que Deus dá acerca de seu Filho. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Eu estava agora, há poucos dias, viajando para Israel, e nós fomos à Jordânia. E o guia que estava conosco era um brasileiro, conterrâneo do pastor Arival, da Bahia. Gente boa. E ele é casado com uma mulher jordaniana e muçulmano. E eu então aproveitei o momento que estava só com ele, andando uns 50 quilômetros, e perguntei assim: fulano, como é que você lida com a questão de você ser um guia turístico aqui nessa terra, e você recebe cristãos aqui, e 90% das pessoas que recebem lá são cristãos. Como é que você lida com o fato de que Jesus é um profeta? E ele diz: não, eu creio que Jesus é um profeta. E eu perguntei para ele então: e você crê que um profeta possa mentir? Eu falei: de jeito nenhum, um profeta não pode mentir de jeito nenhum. E eu perguntei para ele: quando Jesus diz que ele é Deus, ele está mentindo? Aí ele começou a ficar confuso. Eu disse: mas Jesus disse que ele é Deus. Eu e o Pai somos um. Aí eu comecei a dizer para ele o seguinte, aquilo que Josh McDowell coloca num dos seus livros: você não tem outra opção. Se você não crê que Jesus é Deus, você não pode crer que Jesus é profeta. Porque um profeta não pode mentir. Você tem três opções: ou você crê que Jesus é um mentiroso, ou que Jesus é um doido, um varrido mental, perturbado mental, um lunático, ou então você crê que ele é Deus. Porque se ele não é quem ele disse ser, ele é um mentiroso. Se ele acreditou ser quem ele não era, então ele era um maluco, ele era um lunático. Mas se ele é quem ele diz ter sido, então ele é Deus. E como ele disse que era Deus, e aceitou a adoração como Deus, e fez as obras de Deus, e afirmou categoricamente que é Deus, e toda a escritura do Antigo Testamento aponta para esse fato que ele é o Filho de Deus, e os evangelhos provam que esse Deus se encarnou, e as epístolas revelam que essa é a doutrina dele. Você não tem outra opção. Eu perguntei para ele: bom, mas o seu Alá é o mesmo Deus que eu creio? Ele disse: claro que é. E eu perguntei: o seu Alá crê que Jesus Cristo é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com ele? O seu Deus Alá é o Deus trino que a Bíblia diz? Não, não é de jeito nenhum. Então o seu Alá não é o meu Deus. E aí você começa a perceber que o cristianismo vai afunilando. Vai afunilando. Não há salvação em nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, porque a vida estava em Cristo, e quem tem em Cristo tem a vida, quem não tem Cristo não tem a vida, quem tem Cristo tem o Pai, quem não tem Cristo não tem o Pai. Então é impossível ser uma pessoa salva, ser uma pessoa cristã, se você não está focado com a sua fé na pessoa do Filho de Deus. Essa era a prova doutrinária, para você ter certeza de vida eterna. Mas é uma segunda prova. Qual é a prova? A prova moral. Confira comigo de novo agora, capítulo 1, versículo 6.
Se dissermos que mantemos comunhão com Ele e andarmos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Em outras palavras, se a fé é a base da convicção teológica, doutrinária, a obediência é a base da convicção moral. Como é que você prova que é uma pessoa salva? Qual é a evidência de que você é uma pessoa salva? Aliás, essa é a acusação mais assim constante que se faz ao calvinismo. Algumas pessoas acusam o calvinismo de ser inconsequente, de ensinar para as pessoas que elas podem ter certeza de vida eterna, e o que acontece? E as pessoas se acomodam, cruzam os braços, vivem uma vidinha medíocre, não, eu estou salvo. Mas nada mais contrário ao calvinismo do que isso. O calvinismo não ensina isso, a fé reformada não ensina isso, as escrituras não ensinam isso. A evidência que você é uma pessoa salva é se você vive em comunhão com Deus, é se você obedece, se você tem vida santa, porque a Bíblia diz que Deus nos escolheu em Cristo, não para vivermos no pecado, mas para sermos salvos do pecado, porque Ele nos escolheu para sermos santos e irrepreensíveis. A prova da justificação é a santidade. Confira aí o capítulo 2, versículo 6. Aliás, poderíamos ler dos versos 3 a 6. Preste atenção nisso. 2, 3 a 6. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Então preste atenção nisso. Você quer saber se você está salvo? Como é que está a sua vida? Como é que você vive? Você se deleita em Deus? Você tem comunhão com Deus, você obedece a Deus, você guarda os mandamentos de Deus, você tem sua vida pautada pelos valores e princípios de Deus, você anda na luz, porque você não deve julgar-se salvo, se você não obedece, porque a marca do salvo é a obediência. Ao mesmo tempo, no capítulo 2, o apóstolo João vai dizer que uma evidência de que uma pessoa salva é não amar o mundo. Se você tem comunhão com Deus, mas ele diz aqui no capítulo 2, versículo 15, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Você quer saber se você está salvo? A quem você ama? O que dá prazer para o seu coração? O que encanta a sua alma? Qual o deleite do seu coração? As coisas do mundo ou as coisas de Deus? Você tem prazer na lei de Deus ou tem prazer no pecado? Se você é uma pessoa salva, você foi gerada divina semente. Você recebeu um novo coração, uma nova mente, uma nova vida. Você recebeu novos ideais de vida, novos gostos, novos prazeres. A sua alma se deleita em Deus. Portanto, João está combatendo a falsa segurança e está levantando as colunas do que nós chamamos da verdadeira base para a verdadeira certeza da vida eterna. Mas, finalmente, João vai nos dar uma terceira prova de que você pode estar salvo, de que você de fato está salvo, a prova social. Confira comigo agora, capítulo 2, versículo 9 ao versículo 11. Está escrito assim, aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão, permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão, está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. João está dando aqui uma prova relacional. Você quer saber se você é uma pessoa salva? A evidência disso é se você ama seu irmão. Uma pessoa que é governada pelo ódio, que é regida pela mágoa, que é dominada por amargura e ressentimento, uma pessoa que não tem capacidade de perdoar, ela está dando provas de uma coisa, que ela não é filha de Deus, porque Deus é amor e Deus é perdoador. Não existe nenhuma pessoa salva sem que tenha sido perdoada, e a Bíblia diz que se eu não perdoo, eu não posso perdoar, eu não posso ser perdoado. Veja mais ainda, confira aí capítulo 3,
versículos 14 a 18. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem vida eterna permanente em si. Nisto conhecemos o amor que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. E aí ele vai entrar num aspecto prático. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir a seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. Você quer saber se você é uma pessoa salva? Você ama seu irmão? Você é generoso? Seu bolso está convertido? Porque não há conversão do coração sem conversão do bolso, porque a Bíblia diz que onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. Então a prova que você é uma pessoa salva é quando você ama, porque quando você ama, você está na luz. Quando você ama, você prova que é nascido de Deus. Você anda na verdade. Mas eu quero terminar levando você para o capítulo 4, versos 19 a 21. Está escrito aí: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. Se alguém disser ama a Deus e odiar a seu irmão, é mentiroso, pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Então, concluindo, João está escrevendo esta carta com um propósito. Qual propósito? Ensinar os crentes que eles têm a vida eterna. Estas coisas eu vos escrevi para que saibais que tendes a vida eterna. Se você até hoje não tinha certeza da sua salvação, certeza da vida eterna, eu quero dizer para você que Deus quer que você tenha. E não ter é duvidar de que o Deus que está escrevendo isso, por intermédio do apóstolo João, é fiel para cumprir o que ele está prometendo. Então não é presunção, é humildade, é fé, é confiança. Ao mesmo tempo, João está escrevendo esse texto para tirar as falsas bases da falsa segurança da vida eterna. E João está escrevendo esta carta para dizer para você o seguinte: você pode tirar a prova dos 9. Você pode fazer um check-up, um checklist da sua vida para saber se de fato você está salvo. Você crê que Jesus é o Cristo? Você crê que Ele veio em carne? Você crê que Deus se fez carne? Você crê que Jesus é Deus, coigual, coeterno e consubstancial com o Pai, que não há vida a não ser nele? Segundo, você tem obedecido a esse Deus? Você tem andado na luz? Terceiro, você ama a seu irmão, a quem você vê, como prova do seu amor ao Deus que você não vê. Se você está firmado na fé, se você está firmado na obediência, se você está firmado no amor, então verdadeiramente você é salvo e tem evidências disso na sua vida. Curva sua fronte, vamos orar. Hoje mesmo, se você colocar sua confiança no Filho de Deus, você pode sair daqui tendo esta garantia, essa certeza. Jesus Cristo disse: em verdade vos digo, quem crê tem a vida eterna. É tão bom ter essa certeza. Nos tempos de turbulências da vida, nos tempos de angústias da alma, nos tempos difíceis, de inverno da alma, de noites tenebrosas da alma, essa certeza é uma âncora na sua vida. Aproprie-se da vida eterna. Paulo escreveu para Timóteo e disse: Timóteo, tome posse da vida eterna. Deus, aplica a tua palavra ao nosso coração nesta manhã e dá-nos a alegria da vida eterna.
Dá-nos convicção, porque o teu Espírito testifica com o nosso Espírito que de fato nós somos teus filhos. E alegra a nossa alma, porque temos o maior de todos os tesouros, temos o maior de todos os presentes, temos o maior de todos os privilégios, temos a vida eterna, e esta vida está no teu Filho. Bendito seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém.